Olá, eu sou a professora Flávia Viana, atuo desde 1999 com licitações e contratos administrativos. Tenho mais de 25 mil alunos formados, tanto servidores públicos quanto analistas de licitações, mais de 8 livros e centenas de artigos sobre o tema. E hoje eu vou te mostrar como você pode ter segurança para dominar e implementar a nova lei de licitações passo a passo com um método descomplicado, mapeado, em linguagem simples, sem juridiquês. Dá só uma olhadinha nesses resultados dos meus alunos. Meu nome é André Maia. Atualmente, eu sou o presidente da Comissão de Licitação da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão. Eu não sei nem como mensurar quanto de ajuda me foi dado pelo Viana, né? E o que eu gostei muito do método Viana é que, como eu falei, como eu não tenho a formação jurídica, ele foi de uma linguagem de mais fácil percepção. Porque a gente, quando começa na prática, se a gente for pegar ali aquela essência toda da lei, tem poucos artigos, tem muita informação, mas na prática tu precisa de um conhecimento mais específico ali para o teu dia a dia. E eu percebi que ali era um conhecimento passado por pessoas que, de fato, tinham muita experiência na área e conseguiu fazer o filtro e transportar somente as informações fundamentais que a gente precisaria estar utilizando no nosso dia a dia. O que eu vejo é que tem muita gente que trabalha com licitação, a maioria dos cursos são somente de ministros de TCU, são doutores, são mestres no direito, e que eles não conseguem passar a informação de uma forma clara para as pessoas que vão estar ali na ponta, o pregoeiro que vai, de fato, realizar a licitação. Se atém muito àquela parte teórica, que é pouco usual no teu dia a dia, e que no Viana não. É que ela passa exatamente aquele conteúdo que a gente precisa, com um grande embasamento teórico, mas filtrado para aquela nossa prática do dia a dia. Meu nome é Guilherme, eu sou administrador público federal. Cerca de 1 ano e meio atrás eu fui designado para atuar nos pregões eletrônicos aqui da unidade. Após o certificado de pregoeiro de uma instituição renomada aqui no Rio, ainda assim eu me senti inseguro para atuar nos pregões. Foi aí que, nos meus estudos, na internet, eu cheguei ao conhecimento da professora Flávia, do curso dela. Então eu posso dizer que fez total diferença na minha vida. A insegurança que existia hoje não existe mais. Eu me sinto apto para atuar em todas as etapas, para poder coordenar o processo licitatório. Estou me sentindo confiante. Eu me tornar profissional. Tanta segurança que me deu, então me deu mais segurança e eu me sinto bem profissional agora, né? E hoje eu tenho algo muito, mas muito importante para te mostrar. Para você que quer ter segurança na hora de trabalhar com licitações, algo que vai mudar a sua visão sobre as licitações. É muito, muito importante que você fique aqui comigo até o fim desse vídeo, para não perder nenhuma informação importantíssimas que eu vou passar. E olha, no final desse vídeo tem uma surpresa para quem fica comigo até o fim. Antes, eu quero contar como eu comecei a trabalhar com agentes públicos em licitações. Em 1999, quando eu comecei a trabalhar com licitações, a legislação era muito difícil de entender naquela época. E eu literalmente comecei a me matricular em vários cursos, em ler todos os livros que existiam sobre esse tema. Mas, quando eu tentava aplicar aquela teoria na prática, a coisa simplesmente não funcionava. Eu não conseguia entender os livros e nem o que os professores falavam. E eu não conseguia ter resultados e segurança nas licitações. Eu cheguei mesmo até a pensar que eu era burra, que aquilo não era para mim. Eu me sentia perdida e pensei dezenas de vezes em desistir. E olha, eu tentei pelo caminho mais doloroso. Eu me formei advogada, eu gastei mais de 8 anos e uma fortuna em formações e, novamente, eu não conseguia ter segurança e nem resultados com toda aquela teoria jurídica que não funcionava e não fazia sentido na prática. E a minha frustração era tanta que eu cheguei a ficar doente. Eu desenvolvi uma doença autoimune rara que me colocou de cama por vários e vários anos.
E esse foi o momento da minha virada de chave. Eu comecei a pensar como eu poderia mudar essa realidade. Como trabalhar com segurança nessa área, sem precisar passar por tanta dificuldade, sem palavras complicadas, sem juridiquês, sem uma teoria que não funciona. Então, em 2012, eu comecei a ministrar cursos presenciais em todo o Brasil. Durante esses treinamentos, eu percebi que a maioria dos servidores que trabalhavam e trabalham com licitações não tem formação jurídica e sofriam muito para interpretar e aplicar as leis. Eram pessoas comuns que eram colocadas para fazer as licitações, mas não tinham nenhum treinamento realmente adequado e muitos eram prejudicados. Quando o servidor faz algo errado, muitas vezes ele é punido e muitas vezes eu vi pessoas bem intencionadas serem punidas por erros básicos, como, por exemplo, um dia em que um aluno me procurou em um treinamento presencial porque ele tinha feito várias dispensas de licitação, comprando todos os meses itens de material de expediente por dispensa por pequeno valor, porém, que ao final do exercício tinha extrapolado o limite da dispensa. E ele acreditava que o limite era mensal e não anual. E na época, a lei não era clara a esse respeito. E ele foi penalizado pelos órgãos de controle. E ele teve que pagar a multa do próprio bolso. E eu já tinha livros escritos desde 2012 sobre esse erro. E foi assim que vendo centenas de erros como esses, cometidos não apenas por servidores iniciantes na área, não, mas por servidores experientes, que já atuavam mais de 10, 20, 30 anos com licitações, cometendo erros básicos. E depois de muito tempo trabalhando, dando consultoria, dando treinamento em todo o Brasil, eu percebi que o método tradicional de ensino de licitações no Brasil era teórico, super difícil de entender e aplicar, superficial e que não funcionava. Só deixavam os servidores ainda mais confusos e perdidos com termos jurídicos. Ou seja, o método tradicional de ensino de licitações no Brasil simplesmente não funcionava. E agora, com a nova lei de licitações, piorou, porque a maioria dos agentes públicos se encontram confusos, inseguros, com medo e até perdidos. E isso acontece quando o agente público que entra na licitação não recebe uma capacitação realmente eficaz e adequada para trabalhar com licitação. Entra totalmente perdido, porque não entende como aplicar toda aquela teoria na prática, cometendo erros, ficando frustrado, com medo e perdendo o sono, com medo de ser penalizado pelos tribunais de contas e pelos órgãos de controle. Foi então que durante os cursos que eu ministrava, formando pregoeiros, agentes, comissões, surgiu a minha ideia de traduzir todo o processo em uma rota passo a passo, transformando em um método mapeado, simples de aplicar e com uma linguagem facilitada, sem termos jurídicos que ninguém consegue entender. E foi assim que eu desconstruí o ensino tradicional de licitações no Brasil e apliquei um método mapeado, traduzido passo a passo, possibilitando qualquer agente público a entender e a dominar as licitações com total segurança. Tanto aqueles que já eram experientes, quanto aqueles que estavam começando do zero. E ano após ano, eu venho aperfeiçoando, refinando o meu método, com utilização de técnicas de estudo, como mapeamento mental, fixando tudo o que os meus alunos precisam saber para ter segurança e implementar na prática suas carreiras, sem medo. Eu tenho 25 anos, né, como funcionária pública nessa mesma prefeitura, e há 11 anos eu estou no setor de licitações. Ah, Flávia, no tempo que não tinha nem Instagram, né, que eu comecei em licitações em 2009, a gente ouvia muito falar do Viana, né? Mário Viana. Ele começou antes de 89 e não tinha nem... não tinha nem a lei de 1993, Mário Viana, né? E tudo o que eu procurava, a licitação, eu sou um município bem pequeno,
não tinha muito profissionalismo, eu fui aprendendo sozinha, e qualquer coisa que eu procurava no Google, eu achava a Viana. Ela faz muito artigo, ela é autora, né, de muitos livros, de preço, fracionamento de despesas, já vi muito livro dela. Então, eu, assim, não tive dúvida, o primeiro que eu fui foi nela. Ela fala uma linguagem clara que a gente entende, mesmo não sendo jurídico. Eu tenho formação, mas todos que não têm a formação, não têm nenhuma formação jurídica, entende o que a Flávia fala, ela é muito clara. Eu acho ela muito didática. Resultados reais, o resultado que eu tive bem foi aprender com segurança a trabalhar com pregão eletrônico, aplicar melhor a lei, a saber fazer recurso, porque tem modelos de recurso, ela também atualiza muito a plataforma, se tem uma nova lei, um novo decreto, uma nova instrução normativa, sempre atualizado, e eu tive muita facilidade, ela deu um respaldo mais profissional, o meu era muito vago, muito sobre a minha curiosidade, sobre o que os tribunais falam, sobre o que você lê no Google, mas ela me deu mais segurança para lidar com o pregão do dia a dia e outras modalidades. Aliás, ela explica todas as modalidades. Eu falo pregão porque eu fui pregoeira, mas eu fazia todas as modalidades. Ela dá segurança quando ela dá o curso, muito. Após concluir o curso, eu me sinto muito mais segura para aplicar tudo que eu aprendi, a legislação. Agora eu tenho muito mais respaldo de todas as dúvidas Gratilog. Então, eu sinto mais segura porque eu me sinto profissional agora. Antes eu era bem visando, aprendendo muito amador. Agora eu me sinto profissional na área. E claro, não poderia ser diferente com a nova lei de licitações. Assim que nasceu a nova lei de licitações, uma série de mudanças entraram em vigor, com leis muito confusas e sem clareza, o que torna um grande desafio e um grande risco para o agente público cometer erros e até sofrer punições. Por isso, é essencial que o agente entenda e tenha segurança para aplicar as novas leis. Então, eu logo percebi que era preciso utilizar novamente um método mapeado, descomplicado, pegando os pontos principais com uma linguagem simples, passo a passo, sem juridiquês, para que o agente público tenha segurança na hora de tomar as suas decisões e não colocar a sua carreira em risco, ficando perdido ou sofrendo penalidades como multas aplicadas pelos órgãos de controle e por tribunais de contas. Foi então que, com um mapeamento mental, com mapas mentais traduzindo as leis, eu montei todo o passo a passo desse quebra-cabeça. Como você vai entender agora, com o que eu vou te ensinar a partir de agora. Vai ficar bem claro que o agente público precisa e o que vai mudar o seu conceito sobre as licitações na nova lei. Então, presta muita atenção. Mas antes, eu quero dizer algo muito, muito importante e que mudou agora. E é de extrema importância para a sua segurança, para que você fique aqui comigo até o final, nesse vídeo, onde vou revelar um segredo para quem vai atuar ou para quem já atua com licitações na nova lei, para você que é comprometido. Porque eu sei que alguns aqui já vão fechar o vídeo e são esses que amanhã vão ficar perdidos e que provavelmente serão penalizados, como eu estou vendo acontecer todos os dias. E depois eu não vou poder te ajudar. Então, é muito importante para você que é comprometido, fique comigo e que grave cada palavra do que eu vou falar, porque eu tenho algo muito, mas muito importante para te dizer. Então, por gentileza, para tudo que você está fazendo, larga o celular, presta muita atenção aqui, se você quer realmente atuar com segurança nas licitações da nova lei. Vamos ver agora as principais mudanças para o agente público com a nova lei de licitações. E para isso eu preciso dividir aqui em 2 grupos de servidores, tá? O primeiro grupo são os servidores que estão começando do zero, que nunca atuaram, que não conhecem nada de licitação ou são iniciantes e já fizeram algum curso por métodos tradicionais de ensino no Brasil ou por escolas de governo. Esses servidores do grupo 1 costumam sentir muita dificuldade, muita limitação, tentam fazer cursos tradicionais, mas acabam se sentindo perdidos no momentos que os problemas acontecem na licitação. Sentem muito medo de tomar decisões, muitas dúvidas, medo de ser penalizado por esses erros,
não conseguem identificar, muitas vezes, os erros e os pontos cegos do processo e acabam sendo treinados por outros colegas de trabalho no próprio órgão, na própria entidade que atua e sofrem consequências graves disso, com os efeitos que eu vou explicar agora do segundo perfil. Bom, o segundo grupo é composto por aqueles que trabalham há anos com licitações e acreditam que já sabem tudo sobre o tema. Ocorre que eu pude vivenciar servidores que trabalhavam há 5, 10, 20, 30 anos com licitações, cometendo erros graves e básicos com a crença equivocada de aqui sempre foi feito assim. Geralmente, são pessoas que aprenderam na prática com a cara e a coragem e apenas tiveram acesso a cursos tradicionais de ensino de licitações no mercado. Assim, esse perfil, ele não erra porque ele quer errar. São pessoas muito bem intencionadas, mas que não tiveram acesso a uma metodologia realmente eficaz de ensino no tema. E aí tentam sozinho aplicar aquela teoria jurídica na prática, ocasionando erros que se perpetuam ao longo dos anos. Erros praticados por 3 anos, 5 anos, 10 anos, e ensinam errado aos novatos do grupo 1. Olha, esse perfil 2, por décadas, dependeu da sorte. Sorte dos seus processos não serem denunciados, sorte de não serem auditados, mas com a nova lei de licitações, essa sorte não vai mais existir. Na nova lei, as licitações eletrônicas, os órgãos de controle redobraram os cuidados e os licitantes estão mais que nunca preparados para denunciar qualquer ilegalidade cometida por qualquer agente público em licitações. Ou seja, não tem mais essa história de aqui sempre fizemos assim. Agora, quem errar vai pagar o preço pelo erro. E aqui eu posso afirmar para você, experiência nessa área não é conhecimento. Eu cansei de acompanhar processos de agentes públicos que trabalhavam há 5, 10, 15, 20, até 30 anos com licitações e que cometiam erros básicos e que responderam por isso, pagando multas do próprio bolso e sequer tinham ciência do erro que eles estavam cometendo. Não era por má fé, não era por dolo, era por pura falta de conhecimento, simplesmente porque o órgão que eles trabalhavam não forneceu uma capacitação real que realmente habilitasse o agente a exercer com maestria as suas funções, simplesmente por terem passado por cursos tradicionais e que não forneceram os mecanismos necessários para o agente público atuar com segurança na prática. E se você está nessa situação, calma, a culpa não é sua. O importante é que agora você está aqui acompanhando essa aula comigo e tendo a chance de se resguardar para ter uma carreira reconhecida e sem correr riscos desnecessários. Então, continua acompanhando comigo a aula até o final. Mas, o que esses dois tipos de agente público têm em comum agora na nova lei de licitações? Bom, com a nova lei de licitações, não existe mais espaço para erro. Você não tem mais espaço para errar. Ou você se prepara, ou você vai sofrer as consequências, pois tanto os órgãos de controle quanto os licitantes estão de olho para fiscalizar cada passo do governo. E agora as licitações são eletrônicas, os portais de transparência são eletrônicos, o PNCP, tudo é eletrônico, tudo caminha para isso, para exigir as legalidades dos atos. E o primeiro ponto é que com a nova lei de licitações, agora é obrigatório o uso da forma eletrônica, ou seja, você vai operar concorrências, pregões, diálogos, tudo eletronicamente pela internet online. Para o órgão público conseguir realizar uma licitação presencial na nova lei de licitações, isso vai ser excepcional. Precisa ter uma justificativa formal da autoridade competente, precisa comprovar que é inviável tecnicamente fazer a licitação eletrônica ou comprovar uma desvantagem para o órgão na realização da forma eletrônica.
E ainda, se conseguir tudo isso para fazer de forma presencial, precisa registrar a sessão pública em ata, gravar o vídeo, gravar o áudio da sessão e juntar tudo isso nos autos do processo. Uma baita trabalheira, né? Ou seja, quem não estiver pronto está em apuros. Não tem mais tempo, não tem para onde fugir. Você precisa se preparar. E olha, tem muita gente que está achando que os municípios de até 20 mil habitantes não precisam aplicar a nova lei de licitações, o que é um erro gravíssimo. Todos são obrigados a aplicar a nova lei de licitações, inclusive os pequenos municípios com até 20 mil habitantes. Estes apenas terão uma flexibilidade apenas para 3 assuntos da nova lei, que são se adaptarem a alguns requisitos sobre questões de agente público e agente de contratação. 2, sobre a obrigatoriedade de realização de licitações de forma eletrônica. E 3, sobre algumas regras relativas à divulgação dos atos da licitação em site oficial, conforme o artigo 176 da nova lei de licitações. Mas somente essas 3 flexibilizações. Todo o restante da lei deve ser observado imediatamente e aplicado por todo o Brasil, inclusive os pequenos municípios. Independentemente se você está começando do zero ou se você já atua há 5, 10, 30 anos. As regras mudaram, não há mais espaço para errar. E nesses 24 anos que eu trabalho com licitações, ministrando treinamentos, consultorias para os 2 lados da mesa, junto a agentes públicos, empresários, eu consegui desvendar os 3 pilares que diferenciam um agente que trabalha com segurança, dentro da legalidade, sem riscos, daquele que atua na zona do risco, na corda bamba, que sente muita dificuldade, que sente muita limitação e que sofre punições. O que diferencia o agente público de sucesso, que atua com excelência, está no conhecimento de 3 pilares. São eles: conhecer a rota do agente público, a rota do comprador, ou seja, todo passo a passo, desde o planejamento da licitação até o julgamento e até a etapa de execução, nos mínimos detalhes, mas não num método jurídico, num método com termos difíceis que você simplesmente não vai conseguir entender, ou que você vai esquecer nas próximas semanas, ou que você, no momento de aplicar na prática, vai sentir muita dificuldade. Não, aqui a gente está falando da rota mapeada, uma rota com o seu passo a passo, o GPS de cada passo que você tem que dar, mas de forma mapeada, de forma estruturada, dentro de uma metodologia que você entenda definitivamente como funciona cada etapa do processo e que você possa aplicar aí e com uma metodologia de ensino que faça você absorver a longo prazo essas informações, que é a estrutura do mapeamento mental que eu vou te mostrar agora. Além disso, o segundo pilar é entender a rota traduzida e mapeada da lei, porque não adianta você pegar a lei e tentar ler a legislação seca, ou até mesmo a legislação comentada. Isso ainda vai ficar muito no abstrato, muito no termo jurídico, e você vai ter muita dificuldade para entender essa lei, para aplicar. E mais, a rota traduzida e mapeada do direito administrativo. Por quê? Porque nem tudo está previsto na lei. Então, como a maioria dos agentes, mais de 90% dos agentes públicos que trabalham com licitação não tem formação jurídica, e a própria faculdade de Direito sequer ensina nada de licitação, existe, então, dentro do método que eu vou te mostrar, a rota mapeada e traduzida do direito administrativo. Ninguém está falando que você vai ter que fazer uma faculdade de direito, eu toco só no que é essencial para você, mas você precisa aprender essa rota mapeada, porque nem tudo está previsto na lei. E o que não está previsto na lei, você tem que usar essa rota mapeada traduzida do direito administrativo, que é isso que vai te dar subsídio para você tomar decisões no momento que os problemas aparecerem na sua licitação. Então, esses 3 fundamentos são os 3 pilares que desde 2012, quando eu iniciei a estruturar o meu método,
eu percebi que são os 3 pilares que levam a gente a ter sucesso na carreira, a trabalhar com segurança na prática, sem cometer erros e sem ter riscos de ser penalizados pelos órgãos de controle. Todo o método que eu vou te explicar, ele é baseado exatamente nessa rota, fundamentada nesses 3 pilares. Vamos aprender um pouquinho mais? Olha só. A nova lei de licitações, ela trouxe várias atualizações, começando pela etapa interna. A etapa preparatória da licitação, ela mudou significativamente. Por quê? Apesar de eu já existia muitos desses artefatos no regime anterior, como, por exemplo, plano de contratação anual, naquela época a gente chamava de plano anual de contratação, já existia também estudo técnico preliminar, já existia análise de riscos, porém, eram instrumentos que vinham por outras instruções normativas, não estavam na base da lei. E agora, a Lei 14.133 já traz isso de uma forma universal, artefatos que vão ajudar. Você precisa aprender, você precisa entender para que serve cada um deles, porque é o sucesso dessa etapa preparatória que vai trazer o sucesso da sua futura licitação e da sua futura contratação. Esses atos são fundamentais, a gente tem que entender exatamente como funciona cada um deles agora na nova lei de licitações. Então, nesse momento, na nova lei, nós tivemos alterações profundas, que o agente público ele precisa estar por dentro, não só na etapa de julgamento, mas também na etapa preparatória. E a nova lei de licitações veio com uma visão fundamental na etapa preparatória, detalhando, esmiuçando. Só que é importante você entender que simplesmente a leitura da lei é uma metodologia de estudo que não funciona, muito difícil de entender, de interpretar. Então, dentro de um método estruturado, com mapeamento mental, até uma criança consegue entender isso aqui que vai te dar subsídio para você atuar com segurança na prática e guardar essas informações também na sua memória de longo prazo. Isso vai te trazer uma velocidade no aprendizado, tanto para você fazer o método, quanto para você decorar também tudo que está por trás disso. Aliás, não decorar, mas intuitivamente aprender de verdade, aprender de uma forma definitiva. E o mapa mental ele faz isso com você, para você não esquecer as informações. E numa visão só eu consigo entender, olhar toda a etapa interna da licitação numa única página. Olha que estrutura belíssima para você colocar aí do seu lado, colocar aí numa pasta, colocar aí na sua parede, e não esquecer de nenhuma das fases da etapa preparatória da licitação, do começo até o fim, com a publicação do edital, onde a gente inicia a etapa externa, a etapa de julgamento da licitação. E hoje nós tivemos alterações significativas na nova lei de licitação, porque algumas modalidades saíram, então a gente não tem mais a modalidade convite, não tem mais a modalidade de tomada de preços, temos outra modalidade que veio, que é o diálogo competitivo, que é uma novidade. E um ponto importante, quando a gente entra aqui na etapa externa, quer dizer, a partir da publicação do edital, a gente também vai ter várias fases conforme a nova lei de licitações, desde a impugnação até o dia da licitação, onde são julgadas as propostas, onde é feita a fase de habilitação, onde nós temos agora uma etapa recursal unificada, até o encerramento da licitação, onde o que nós estamos obtendo é o que é a homologação do processo, né, feita ali pela autoridade competente, autoridade superior que adjudica que homologue, e aí eu vou para o próximo passo, que é a etapa de contratação da licitação. Então, todas essas etapas, elas sofreram modificações significativas na nova lei de licitação. Vamos dar uma olhadinha? Começando pelas modalidades. Então, hoje, nós temos a concorrência e temos o pregão como modalidade de licitação, que serão as regras na nova lei de licitações e, pasmem, tanto a concorrência quanto o pregão, agora pela nova lei, são eletrônicos, preferencialmente de forma eletrônica, e eles vão ter o mesmo rito, que é o rito lá do artigo 17, que são essas fases que você está vendo aqui, ó, né? Divulgação do edital, análise das propostas, fase de lance, se houver, julgamento das propostas, habilitação, fase recursal e adjudicação e homologação do certame. Então, não vai ter muita diferença para julgar ali o rito, né, de uma concorrência ou de um pregão, mas tem sim diferença no momento de escolher a modalidade. E olha só como o mapa mental facilita isso para você. Aqui nesse mapa mental você já consegue verificar que a concorrência, a diferença entre concorrência e pregão, primeiro vai ser para o objeto que vai ser solicitado. Então, não se aplica mais modalidades pelos valores, como acontecia lá com 8666. Agora é por objeto, por critério de julgamento, isso vai depender, vai interferir na
etapa de publicação do edital, nos prazos de publicação do edital, que vão variar conforme o objeto que vai ser licitado, conforme o regime de contratação, conforme o critério de julgamento, e não mais por modalidade, como era na Lei 8.666. A concorrência, então, a gente vê que pode ser utilizada tanto para bens e serviços especiais, quanto para obras, quanto para serviços de engenharia comuns e especiais. Então, quando eu estiver diante de um serviço de engenharia comum, eu vou poder usar tanto a concorrência quanto o pregão, tá? Mas, quando eu estiver diante de um objeto especial, eu não uso o pregão, eu uso sempre a concorrência. Então, o pregão, ele continua sendo proibido de ser utilizado para obras, mas eu vou aplicá-los sempre que eu estiver diante de bens ou serviços comuns, inclusive serviços de engenharia comum, que, como eu falei para você, pode escolher por pregão ou por concorrência. O que vai mudar também são os critérios de julgamento, que antes a gente conhecia por tipos de licitação, e agora a gente chama de critérios de julgamento, que nada mais é a forma que as propostas vão ser julgadas. Então, na concorrência, eu posso utilizar qualquer critério de julgamento, menos o maior lance. Então, eu posso usar menor preço, melhor técnica, maior retorno econômico, maior desconto, tá? E no pregão, não. No pregão, eu posso utilizar somente menor preço ou maior desconto, tá? Porque o pregão sempre vai ter ali uma etapa de disputa, uma etapa de lances, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, uma novidade que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, ele vem com uma novidade, apesar dele poder ser utilizado tanto para compra, quanto para serviço, quanto para obra, ele é restrito a objetos mais complexos, seja técnica, jurídica ou financeiramente. Aqui no caso do diálogo competitivo, a administração, ela sabe qual é o problema que ela tem, mas ela não sabe qual é a solução, e aí ela precisa conversar com o mercado. E o próprio termo de referência, o próprio projeto básico, a especificação daquele objeto vai sendo construído durante a própria licitação, durante o próprio diálogo, os próprios debates, os próprios diálogos. E vai ser, claro, um percentual um pouco menor, mas a gente também tem que estar pronto para aplicar o diálogo competitivo, se for o caso, tá? O concurso e o leilão não teve ali tantas alterações, são modalidades que permanecem na nova lei de licitação. E aí outro ponto que eu queria trazer muito importante aqui para você é a respeito dos modos de disputa, porque a gente tem modo de disputa aberto, modo de disputa fechado, e é também possível a combinação entre eles, tá? Aberto, fechado, aberto, mas lá na Lei 14.133, né, a partir de agora, várias instruções normativas, decretos, regulamentos foram sendo editados para ajustar a nova lei à prática. E um exemplo desse é a Instrução Normativa número 73 de 2022, que trouxe o critério, né, como que vai ser feita tanto a concorrência eletrônica quanto o pregão, também online, né, pela internet, pelos critérios de julgamento, menor preço ou maior desconto. E aí ela trouxe 3 tipos de disputa que vai poder ser selecionada no sistema eletrônico que você vai utilizar e no edital, tá? O primeiro modo de disputa, então aqui são as fases de lance. Como é que vai se dar a fase de lance? São 3 formas que eu posso utilizar para pregão e concorrência de menor preço ou maior desconto. O primeiro é o critério aberto. Como que vai funcionar? Assim que o pregão é aberto, ele já vai direto para a etapa de lances, não tem mais exame preliminar de conformidade de proposta, não tem mais isso, vai direto, abriu, vai direto para o lance, tá? De forma automática. E aí a gente vai ter 10 minutos, onde os licitantes poderão encaminhar ali os seus lances, e os 2 últimos minutos vai funcionar assim: se ninguém mandar lance, encerra a disputa. Se alguém mandar um lance, ele vai prorrogar por mais 2 minutos. E isso vai continuar sendo feito até que não tenha mais nenhum sujeito encaminhando um novo lance ofertado. E aí, quando ninguém mais mandar nenhum lance nos 2 últimos minutos, encerra-se a etapa de disputa. A etapa de disputa aberta e fechada, como que vai funcionar? Então, a gente tem primeiro o modo aberto, onde são 15 minutos fixos de disputa, e aí a gente vai para o encerramento aleatório. É o único momento que tem encerramento aleatório aqui, tá? De 1 segundo até 10 minutos, em qualquer momento o sistema vai fechar. Então, pode fechar no primeiro segundo, no primeiro minuto, ou pode transcorrer os 10 minutos completos.
Quando finalizar, então, esse encerramento aleatório, terminou a etapa aberta, mas aí a gente vai para a fechada, não acabou a disputa. E na etapa fechada, como que vai funcionar? O primeiro colocado, o autor da menor proposta, e todos aqueles que tiverem na faixa de até 10%, vão para a etapa fechada. Flávio, se eu não tiver pelo menos 3 empresas nesse critério, aí o sistema vai selecionar os subsequentes até o máximo de 3, onde somente esses selecionados vão para a etapa fechada. Vai aparecer um campo lá na página do licitante, e ele vai poder, então, dar o seu tiro de prato, o seu último lance, que vai ficar em sigilo por 5 minutos. Finalizados esses 5 minutos, o sistema vai abrir e vai mostrar toda a ordem classificatória, tá? E o último, que é o sistema, o modo de disputa fechado e aberto, que é uma novidade inspirada lá na lei anterior do pregão, na lei do regime anterior, 10.520, que a gente tinha uma fase de seleção de lançadores no pregão presencial, né? E não tinha isso no eletrônico. E aí ele foi inspirado para fazer esse fechado aberto na instrução normativa. Como que funciona? Vamos supor que tenha 15 licitantes participando de uma licitação. Só que quando o sistema é aberto, somente os 3 primeiros, 1, 2 e 3, vai para a etapa de disputa. Isso aqui é para fomentar que os licitantes já entrem no pregão com as suas melhores propostas. Então, somente 3 vão para a etapa de disputa. E aí, como que vai funcionar a disputa? Da mesma forma que o modo aberto que eu acabei de te explicar. 10 minutos fixos, e nos últimos 2 minutos, se ninguém mandar lance, encerra a disputa, mas se alguém mandar lance nos últimos 2 minutos, a gente tem a prorrogação. E claro que se ficasse só na teoria, isso aqui ia ficar muito difícil de você entender. Por isso que dentro da metodologia, que eu vou te explicar, a gente tem tudo passo a passo, todo o tutorial dentro do sistema campo de batalha, a prática, para você entender exatamente como que funciona, que botão que você aperta, como que vai funcionar, tela a tela, passo a passo, como é que o licitante vai dar lance, tudo em tutorial, para você não se perder pelo caminho, para você saber exatamente como funciona, não só a teoria, mas a prática também, como eu vou te falar daqui a pouquinho, dentro do método, tá? E a fase recursal também teve mudança. Deixa eu te mostrar como é que funciona aqui a fase recursal. Bom, nós temos 2 possibilidades. A gente tem a possibilidade tradicional e a possibilidade com inversão de fases, tá? Sempre vai vigorar como regra essa etapa aqui, ó, que é a tradicional e sem inversão de fases, seja concorrência, seja pregão, onde eu tenho o primeiro julgamento das propostas, aí eu tenho a abertura de 10 minutos para que quem quiser intencione a sua intenção de recorrer, depois a gente vai para a fase de habilitação e novamente uma fase para os licitantes intencionarem que querem recorrer. Só que a fase para entregar as razões recursais, ela vai ser ao final. Aqueles 3 dias úteis que o licitante tem, é sempre no final de tudo, unificado. E aqui, na intenção, a gente vai ter 10 minutos. Então, prazo, aqui, ó, prazo mínimo de 10 minutos, onde o sistema julgue as propostas, tem que abrir, vai ter lá um campo, o licitante ele pode simplesmente falar, eu quero recorrer. Mas a diferença é que agora, na nova lei, ele não precisa motivar. Ele não vai precisar, olha, eu quero recorrer contra o julgamento da proposta, do primeiro classificado, porque a proposta dele não atende o edital. Não, ele só vai intencionar que ele quer recorrer. As razões, ele não precisa mais motivar. As razões ele vai deixar para falar lá na frente, quando for o momento de entregar as razões recursais. E a mesma coisa vai acontecer depois da fase de habilitação. Vai ser aberto ali, no mínimo 10 minutos, para ele falar, eu quero recorrer. E as razões ele vai trazer depois, lá no prazo de 3 dias. E quando a gente tiver inversão de fase, isso é, primeiro eu tiver a fase de habilitação e depois a fase de julgamento de propostas. A mesma coisa, eu vou ter aqui os minutos para intencionar a minha vontade de recorrer, não precisa mais motivar. Depois das propostas também, eu vou intencionar, o licitante vai intencionar que ele quer recorrer, não precisa motivar. E aí ele vai ter no final de tudo ali o momento que ele tem 3 dias úteis para entrar com as razões recursais, tá? E ainda... é muito importante a gente falar, né, que isso aqui também, na teoria, fica um pouco difícil de entender, mas quando a gente vai para a prática, para o campo de batalha, quando eu te mostro dentro do sistema como fazer isso, aí sim, unindo a teoria na prática, qualquer criança consegue entender. Essa é a metodologia baseada na rota traduzida, passo a passo, rota do comprador, rota do direito administrativo, rota da lei traduzida, para que você realmente entenda e consiga aplicar no momento da prática aí sem sofrer limitações e sem ficar perdido no caminho.
E uma questão muito interessante que eu queria trazer hoje para você também é a respeito do saneamento de falhas, correções de falhas nos documentos, tá? Bom, a instrução normativa, ela trouxe a previsão do quê, tá? Quando a gente tem falhas nas propostas, tá? A gente pode corrigir se referir a falhas formais, falhas que não afetem a substância, a essência do documento. Nesse caso aqui, nas propostas, quando tiver algum erro, alguma falha na proposta, o agente de contratação ou a comissão podem fazer essa correção. Então, o agente de contratação, o pregoeiro, a comissão de contratação podem fazer o saneamento quando ele for possível. Porém, quando o erro estiver no documento de habilitação, a Instrução Normativa 73 prevê que apenas a comissão de contratação vai poder fazer esse saneamento e não o agente de contratação individualmente falando. Então, vai ter que abrir uma diligência e vai ter que remeter, se for o caso, para a comissão de contratação para que ela possa sanear. E aí, o decreto dos agentes de contratações federais, o decreto 11.246, também trouxe essa mesma orientação, que cabe ao agente de contratação, que pode ser o pregoeiro, no caso do pregão, encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação quando for, se possível, sanear erro, porque não é o agente, no caso de documentos, é a comissão. Então, a gente faz uma diligência, pode suspender ali, geralmente vai ter que suspender, se for o caso, e aí passa para a comissão de contratação fazer esse saneamento. Então, veja que muita coisa mudou, e você tem que estar pronto para essas alterações. Aproveitando, eu queria falar um pouquinho de documento novo, porque eu queria que você entendesse a importância de você conhecer o direito administrativo para licitações, para você que é advogado ou não é advogado e não tem formação jurídica, mesmo para quem é leigo, afinal, nem tudo está previsto na lei. E quando o problema chegar a estourar na sua mão, você tendo esse conhecimento já vai te colocar 100 passos na frente para você tomar as suas decisões com total segurança. E aí eu trago aqui a questão polêmica dos documentos novos. Bom, a Lei 14.133, ela prevê lá no artigo 64 a orientação de que é o seguinte, ó, tem a fase de habilitação. Então, após esse momento da fase de habilitação, onde a gente entrega os documentos de habilitação, não vai ser mais permitido eu substituir ou eu apresentar documento novo. Salvo diligência para quê? Complementar um documento que foi entregue, mas ficou faltando ali alguma informação, mas é uma complementação de informações, não é documento novo, ou atualizar um documento que tenha expirado após essa etapa. Então, eu vou lá, mando o documento, mas por algum motivo o órgão público suspende aquela licitação e aí expira o prazo de validade, não é culpa do licitante, já que foi suspenso o pregão, ele mandou, estava tudo certo, nesse momento ele tem a chance de mandar novamente, porque expirou ali o prazo de validade por conta de, por exemplo, uma suspensão ali que teve naquela licitação, tá? E daí, desde 2021, o Tribunal de Contas da União, ele vem trazendo um entendimento que foi repetido em 2021, 2022, de que se eu esqueci de entregar algum documento, estou falando de um documento ausente que eu esqueci de entregar, que o licitante esqueceu de entregar, porém não é um documento que vai ser confeccionado, é um documento que ele já existia lá na etapa da licitação, lá no momento da habilitação, ele só esqueceu, o licitante só esqueceu de encaminhar aquele documento. O Tribunal de Contas da União começou a ter orientações de que eu deveria sanear também, que eu deveria aceitar, que eu deveria habilitar esse sujeito. E aí começou uma polêmica. O próprio STJ já tem ali o entendimento que ele não concordou com isso daí, tá? O próprio parecer número 6 de 2021 da AGU não mudou as minutas para o entendimento do TCU, não foi alterado, tá? E aí, como é que fica? O que você vai seguir? O que você vai aplicar? Você entendeu que nem tudo está previsto na lei? E que em alguns momentos você precisa aprender a como pesquisar uma jurisprudência, entender conceitos de direito administrativo. É por isso que dentro do método, como eu vou te mostrar agora, eu ensino você a como pesquisar jurisprudência, eu ensino você o essencial, tudo que você tem que saber sobre direito administrativo para leigo, mesmo que você não é advogado. E isso vai te dar subsídio para você atuar como um verdadeiro agente especialista, para você não ficar atrás de advogado nenhum, para você saber exatamente quais são as decisões que você tem que tomar e como embasar as suas decisões. A gente não pode ficar dependendo só de lei, não. A gente não pode depender só disso.
E é importante também lembrar que esse entendimento, ele serve de direito administrativo até mesmo para você saber como aplicar a lei, como interpretar a lei. Vou te dar um exemplo. A Instrução Normativa número 73 da SEGES trouxe a previsão, lá no artigo 39, parágrafo 6º, de que é válido, né, quando o agente de contratação for lá no site que emite uma certidão, ele pode usar essa consulta para fins de habilitação, ou seja, tudo que a gente está vendo aqui sobre o documento novo, nem precisa aplicar no caso de uma certidão federal, de uma certidão do FGTS, ou seja, certidões que o site emissor, o órgão que emite é pela internet, está disponível pela internet, e o próprio agente de contratação pode ir lá fazer essa consulta. Então, eu entrei no SICAF, está vencida ali. Dá para entrar no site emissor e já fazer a consulta na hora? Dá, então pode aplicar o artigo 39, parágrafo 6º. Não precisa nem ficar se preocupando com esse negócio de documento novo. Olha que interessante, mas se você não sabe direito administrativo, você não teria como fazer esse raciocínio. Então, dentro da formação, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, eu ensino você tudo que você precisa saber, eu toco no que é essencial de direito administrativo para você não ficar perdido, para você saber fazer as suas coletas e conhecer também as fontes, além da lei, para poder ter facilidade, simplicidade no momento de você julgar a licitação, operar a licitação, né? Operar o contrato, operar a fase interna, a fase preparatória da licitação e não ter nenhum problema aí no meio do caminho, perfeito? Além disso, na nova lei de licitações, a gente também teve o quê? Os procedimentos auxiliares, credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, PMI, sistema de registro de preços, muito mais estruturado, né, na lei, registros cadastrais. Todos esses procedimentos você também precisa conhecer a fundo, você precisa estar preparado para aplicar. Você percebeu que agora com a nova lei de licitações, o agente público que não estiver preparado vai correr sérios riscos, sofrendo penalidades, prejudicando a sua carreira e ficando frustrado por trabalhar sem qualquer segurança. Mas você não precisa passar por isso. Se você quer realmente ter segurança e aplicar a nova lei com um método totalmente descomplicado, com uma linguagem simples, para que você tenha segurança na hora de tomar as suas decisões, implementar a nova lei na prática e não sofrer penalidades, eu criei um treinamento completo, a formação completa em licitações e contratos na nova lei para agentes públicos, onde qualquer pessoa aprende licitação, até mesmo uma criança de 6 anos, onde você terá todo passo a passo, sem juridiquês, para implementar na prática a nova lei de licitações e ter total segurança para atuar como um agente de contratação, pregoeiro, membro de equipe de apoio, comissão de contratação, gestor, fiscal de contrato e tudo em um método mapeado, utilizando uma estrutura comprovada que você realmente vai aprender de forma definitiva. Você terá aulas teóricas, aulas práticas também para dominar nos sistemas, implementar e aplicar a nova lei com total segurança. Não só a lei 14.133 de 21, não, mas todas as atualizações estarão disponíveis para você não se preocupar e nem mesmo ficar perdido por aí. Dá só uma olhadinha na quantidade de normas e de regulamentações que já foram e que serão editadas pelo governo federal frente à nova lei. É muito importante que nesse momento de tantas novidades e mudanças, você tenha um método seguro para seguir e que possa segurar na sua mão e te dar suporte quando as dúvidas surgirem, porque elas vão surgir. E que você
tem acesso às informações atualizadas, para não se perder no meio do caminho. Por isso, eu estarei à frente desse projeto junto com você, nesse treinamento da nova lei, e de forma que qualquer regulamento, qualquer instrução normativa, decreto, editados pelo governo federal sobre a nova lei de licitações, você pode ficar tranquilo que eu atualizo as aulas e incluo na plataforma para você. Tudo que você precisa é aplicar o método e garantir os seus resultados, tendo ascensão na sua carreira, com todas as atualizações na sua mão. E para isso, você conta com mais de 50 aulas sobre a parte de licitações da nova lei de licitações, e além de todas as aulas práticas dos sistemas mesmos de licitações, de dispensa eletrônica na prática, como julgar, como realizar, passo a passo. E mais de 15 aulas da parte de contratos administrativos da nova lei. Assim, você terá o meu suporte por 12 meses dentro da plataforma do curso, terá todas as atualizações que ocorrerão pelo seu tempo de acesso ao curso, terá acesso ao canal de avisos do Telegram com as atualizações para você não perder nada. Então agora vem comigo dar uma olhadinha como que vai funcionar o curso por dentro. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que você encontra aqui, ó, dentro do seu curso, da sua formação completa na nova lei de licitações e contratos para agentes públicos. Então, assim que você iniciar, você tem aqui o módulo de ambientação, né? Então, por exemplo, cada uma das aulas, elas têm aqui o vídeo aula, tem o material PDF para você fazer ali o download. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem também um canal do Telegram, um canal de avisos, né? Toda semana você vai lá, dá uma olhadinha, onde eu vou te avisar, olha, saiu aqui uma aula nova, saiu um decreto novo, já fiz a aula, já está aqui para você, para que você realmente tenha toda a sua atualização pelo tempo de curso e você não fique ali perdido naquele meio tempo, tá? Então, tudo você tem aqui. Voltando aqui, ó, por exemplo, então, você tem esse ambiente de ambientação onde você vai ter que várias aulas para você seguir, planos de estudos, como tirar dúvidas. Surgiu alguma dúvida, você já vai ter aqui a possibilidade de tirar dúvida na própria aula, na própria plataforma, né? Aí vem a primeira etapa, os primeiros passos do agente público, onde aqui a gente tem algumas aulas introdutórias e na etapa número 1, você tem também o direito administrativo para agente público que vai trabalhar ou que já trabalha como na área de licitações em qualquer uma das etapas, tá bom? Então você tem aqui, ó, tudo passo a passo, direito administrativo para agentes públicos, do leigo ao avançado, então todas as aulas que você precisa, onde você vai conseguir aqui assistir as aulas, aqui, ó, voltar, retornar, tudo dentro da técnica do mapeamento mental, tudo desenhado, tudo mastigado aqui para você, tá? Finalizando essa etapa número 1 do direito administrativo, a gente vai para a etapa número 2, onde você tem todas as aulas da nova lei de licitações, desde o comparativo até cada um dos temas, todos os decretos, regulamentos, instruções normativas que saem. Você tem aqui, por exemplo, olha, saiu a instrução normativa número 58, já vem aqui, já tem a aula aqui disponível para você. Então, todas as atualizações, saiu alguma coisinha nova, eu já venho, gravo o curso, trago aqui na plataforma para você, tá? Para você ter todo o material atualizado aí na sua mão. Então, são muito mais de 50 aulas, porque como o curso não é estático, ele é dinâmico, as aulas elas vão continuar sempre sendo atualizadas, toda atualização que tiver, eu vou vir aqui, eu vou colocar para você. Além disso, na formação, o que diferencia, por exemplo, um curso de licitações para o curso da formação para agentes públicos é que aqui você tem a prática. Então, não para na teoria, a gente vai também para o campo de batalha. Como é que eu faço uma dispensa eletrônica dentro do portal? Como que eu insiro a dispensa eletrônica dentro do portal? Cada etapa. E aqui, claro, a aula está pequenininha, porque eu estou aqui no meu vídeo, mas você clicando aqui, a aula fica grande. Pega a tela inteira para você poder ler, fazer as anotações. Com cada passo que você tem que dar, cada botão que você tem que aplicar. Então, tanto as dispensas eletrônicas, quanto também a prática das licitações. Então, aqui a prática dos sistemas na nova lei. Licitações do Banco do Brasil,
Compras Gov.br, o antigo Comprasnet, todo passo a passo vai sendo alimentado, atualizado. Cada atualização que tem nesses sistemas, eu também faço atualização, eu coloco aqui para você. Então, você vai ter mão na massa, você vai ter ali, ó, a prática, como é que funciona, como é que eu tô lá na disputa, como é que funciona, como é que eu vejo, aonde eu tenho que clicar, o que eu tenho que fazer, quais passos que eu tenho que dar. Tudo isso daqui você vai ter, então, em tutorial para você também dentro da sua formação em analista master de licitação. E não para por aí. Você também vai ter acesso aqui, ó, ao curso de contratos da nova lei de licitações no Professor Mário. Então, são mais de 15 aulas que você vai ter disponível, tá? Onde você vai poder assistir, rever. Todas as etapas têm apostila de acompanhamento para você poder fazer as anotações, tá? E a surpresa que eu te falei, porque você também vai ter acesso como bônus aos cursos do regime anterior, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente para você, porque a gente ainda vai ter na ultratividade da lei, né, os contratos administrativos, a gente vai ter ali a parte da 8666, que ainda pode ser aplicada pelos próximos anos, todas as licitações, contratos e atas que forem firmados, né, até 31 de março, e que tenha a sua aplicação ainda depois do dia 1º de abril, porque foi firmado antes, né, de 1º de abril, ainda que o edital foi publicado posteriormente. Então, você também tem que ter acesso aos bônus, que é o curso da lei anterior. Você também vai ter direito aqui na sua plataforma a fazer o curso da lei anterior, 8666, 2520. Se você precisar, tanto teoria ou prática, vai estar disponível aqui dentro para você. E, além de tudo, você ganha a sua certificação completa de formação para agentes públicos na nova lei de licitações, certificação oficial da Viane Consultores desde 1989 no mercado, para você adicionar isso aí ao seu currículo, adicionar isso daí na sua formação também. Agora, presta atenção, esse ano aqui será de muitas mudanças. Você está preparado para isso? Dentro do curso, você terá todo o suporte para aprender a como manusear o sistema Compras Gov.br, o sistema Licitações do Banco do Brasil, além de poder aplicar os ensinamentos em todo e qualquer sistema que você for operar, tanto nas licitações quanto nas dispensas eletrônicas. Agora, lembra que eu falei para você que teria uma surpresa para você aqui no final do vídeo? Então, vem comigo! Você provavelmente ouviu falar da ultratividade do regime anterior. Não? Não tem problema não. Vou te explicar como que vai funcionar. A nova lei de licitações, ela já está em vigor desde a data da sua publicação, desde 1º de abril de 2021. Sendo que o regime anterior, quer dizer, a 8666, a 10.520, decreto 10.024 de 2019, foram revogados em 1º de abril de 2023. Contudo, precisamos ter conhecimento da aplicação a processos e a contratos do regime anterior, mesmo após o dia 1º de abril de 2023. O primeiro ponto é que os contratos firmados até 31 de março sobre o regime anterior, a 8666, terão toda a sua aplicação pelas regras do regime anterior, pela lei 8666, por exemplo, ou 10.520, ou seja, continuaremos aplicando a velha lei 8666 nos contratos firmados até o seu término, o que em alguns casos pode levar até 60 meses em se tratando, por exemplo, de serviços contínuos que possam ser prorrogados nos termos do artigo 57 da Lei 8666. Ou seja, ainda teremos contratos da 8666 em vigor em 2024, 2025. Da mesma forma, realizada uma licitação por sistema de registro de preços no regime anterior, cuja validade da ata se dará pelos próximos 12 meses, pode continuar sendo essa ata utilizada pelo regime anterior, pela Lei 8666, mesmo após o dia 1º de abril. E a própria AGU já entendeu isso no seu parecer número 6 de 2022. Mas, e quanto às licitações? Também encontraremos licitações em andamento,
mesmo após o dia 1º de abril de 2024, sob a égide do regime anterior, desde que os processos tenham sido iniciados prevendo a aplicação do regime anterior até dia 30, dia 31 de março, ainda que o seu edital for publicado posteriormente. Esse também foi o entendimento da AGU nesse parecer. Por isso, ao entrar na formação completa, você vai receber como bônus o curso da Lei 8.666, da Lei 10.520, do Decreto 10.024, tudo para você estar preparado passo a passo na prática, caso você necessite observar esses regimes anteriores nos seus processos. E para você aproveitar tudo isso, você precisa estar na próxima turma. E agora eu vou trazer aqui qual vai ser o valor cheio e o valor promocional para você que fizer sua inscrição agora. E como que você vai fazer? Qual o valor para você entrar na formação completa da nova lei de licitações para agentes públicos? Qualquer servidor público que atue direta ou indiretamente aí com licitações, totalmente atualizado e reconhecido pelo MEC. Hoje nós somos a primeira escola do Brasil no segmento de licitações a ter o nosso método, né, reconhecido pelo MEC. Portanto, os alunos que entrarem, né, esse reconhecimento ele foi feito em junho de 2023, então quem entrar a partir de agora, a partir de junho de 2023, entrar, fazer a formação, vai ter direito ao certificado com o reconhecimento do MEC. Como que vai funcionar? Então, eu vou tirar aqui algumas dúvidas para você, tá? Então, esse certificado reconhecido pelo MEC, em vista da grande notoriedade, da qualidade do ensino da didática, nós fomos convidados, né, para esse reconhecimento em parceria com uma faculdade. E como que vai funcionar? Esse certificado aqui, ó, coloquei algumas dúvidas frequentes antes da gente ir para o preço, só para você entender que é um certificado de extensão universitária. E o certificado de extensão universitária, ele tem uma série de benefícios e pode com certeza te ajudar aí na progressão funcional do seu trabalho, no órgão que você atua. Esse certificado, ele não vale nem como uma graduação e nem como uma pós-graduação. Trata-se de um certificado de extensão reconhecido pelo MEC, ou seja, nós passamos do patamar de um curso livre para um curso de extensão reconhecido pelo MEC, perfeito? Por conta disso, não há direito à carteirinha de estudante, né? Carteirinha de estudante é só para graduação e para pós-graduações. Não há esse benefício no curso de extensão universitária. Porém, o certificado de extensão universitária, sem dúvida nenhuma, te dá uma credibilidade, né? Imagina só, você apresentando aí um certificado, além do método Viano, da Escola Viano e Consultores, que nós estamos desde 1989, a primeira escola do mercado, com reconhecimento já no mercado, né? Mas agora, sendo essa certificação com a chancela do MEC, com o reconhecimento do MEC, isso sem dúvida nenhuma traz uma credibilidade, dá um upgrade aí na sua carreira, no seu currículo, nessa certificação, tá? Então, o que você vai receber? Eu vou te passar o preço cheio e depois o valor com desconto, tá? O valor da formação completa, agora com reconhecimento pelo MEC, método completo, atualizado com a nova lei, prática dos principais sistemas, em licitações, dispensa eletrônica e ainda um módulo de direito administrativo para licitações. O preço cheio sem desconto, ele sairia por R$ 6.997. Além disso, você recebe o primeiro bônus, que é o curso de contratos administrativos da nova lei de licitações, que se fosse pagar a parte, pagaria R$ 1.997, mas você não vai pagar nada, tá? Vai receber esse como bônus mesmo. E você também recebe o curso do regime anterior, da Lei 8.666, a Lei 10.520, Decreto 10.024. Por quê? Porque ainda você pode se deparar com licitações pelo regime anterior ou até com contratos do regime anterior. Então, você vai ter acesso como bônus para você fazer o curso, se você quiser. Ele vai estar lá disponível na plataforma para você. E o valor que você pagaria por tudo isso seria um valor de R$ 9.991. Mas, para quem entrar agora na turma, nós vamos
fazer aqui o valor apenas de 12 vezes de R$ 214,05 para quem for parcelar no cartão de crédito ou um pagamento único à vista no valor de R$ 2.197. Isso é um valor totalmente simbólico frente a tudo que você recebe na formação, todas as aulas, todos os materiais, o suporte para as dúvidas durante o seu prazo de acesso e ainda, ao final, a certificação com reconhecimento pelo MEC e válida em todo o território nacional de extensão universitária, perfeito? E aí você vai escolher qual que vai ser o seu plano de pagamento. Por quê? Porque você pode escolher o plano prata. No caso do plano prata, como que funciona? Pagamento tradicional, feito por nota de empenho, você emite a nota, passa pra gente a nota junto com a ficha de inscrição preenchida, recebe acesso ao curso e você tem que finalizar o curso no prazo máximo de 120 dias, tá? E fazer o pagamento no prazo máximo de 30 dias, perfeito? Porém, e esse é o valor de R$ 2.197, como eu passei para você, por aluno, tá? Porém, existe um benefício para você que é órgão público se pagar antecipadamente. Porque o órgão público ele pode pagar antecipadamente, pode ter o pagamento antecipado, desde que ele tenha uma vantagem, que ele tenha ali um benefício. E qual é o benefício? Para os nossos alunos servidores públicos que pagarem antecipadamente, ao invés de apenas 120 dias, você vai ter 12 meses de acesso. Então, ao invés de pagar R$10.000, você vai pagar 2.197, tá? O mesmo valor aqui que seria o plano prata, porém com benefício. Pagamento à vista concede para você um acesso de 12 meses. Isso é muito importante, porque agora com a nova lei de licitações, sempre nós temos atualização aqui na plataforma do curso. Novas aulas, novos materiais, que eu vou sempre avisando você pelo canal do Telegram. E o suporte para você tirar as dúvidas, porque mesmo os agentes que já são experientes, com a nova lei de licitações, muitas dúvidas vão surgir e você vai ter a quem perguntar. Então, nesse caso, escolhendo o plano ouro, você vai fazer o pagamento, né, 2.197 por aluno, 12 meses de acesso, você precisa preencher a ficha de inscrição, pode emitir nota de empenho, mas tem que pagar antecipadamente. Pagou antecipadamente, manda pra gente comprovante de pagamento e somente depois disso a gente libera pra você o acesso pelo prazo de 12 meses. Então, olha, conversa com o seu órgão, apresenta esse diferencial de pagamento antecipado, porque você vai ter um benefício magnífico, incrível esse benefício de ter acesso por 12 meses, no caso do pagamento antecipado, tá? Então, o seu acesso vai incluir acesso durante o período do treinamento, né? Dependendo do plano que você escolheu, ou 120 dias para o plano prata, ou 12 meses no plano ouro, que é o pagamento antecipado, e todas as ferramentas que você precisa, as aulas, as apostilas, os materiais, e o certificado eletrônico ao final do curso, o certificado eletrônico de extensão, né, universitário reconhecido pelo MEC. E aí, esse certificado, então, depois que você finalizar tudo, esse certificado, então, ele é emitido pela instituição de ensino superior, passa ali pela chancela do MEC e em até 30 dias depois que você finalizar o treinamento, avisar a gente certinho, você recebe no seu e-mail o certificado eletrônico, perfeito? Então, olha, aproveita, entra na formação, garante aí os seus estudos, a sua atualização, garante um método que realmente te ensine, né, e que você ainda tenha acesso à certificação reconhecida pelo MEC e válida em todo o território nacional. E olha, eu tô deixando aqui embaixo um botão que direciona para o WhatsApp da minha equipe, onde você pode ter acesso aos documentos para efetuar o processo de inexigibilidade e contratar esse treinamento. Mas atenção, devido ao meu suporte dentro da plataforma e o meu acompanhamento, eu tenho poucas vagas. E se você demorar para efetivar a sua inscrição, você vai ficar de fora dessa oportunidade. Então, seu interesse em querer entrar para a formação não garante a sua inscrição. A agilidade em tomar a decisão, sim. Eu me dediquei de corpo e alma a esse treinamento e deixei tudo que eu tenho nele, absolutamente tudo. Mas o que esse treinamento tem de diferente? Por que ele é tão especial para mim e para você? Tem 2 problemas nos treinamentos de licitações que você pode encontrar por aí.
O primeiro problema é a linguagem essencialmente jurídica e difícil de assimilar e de compreender. Treinamentos que são feitos por advogados, juristas renomados, que possuem o conhecimento teórico, jurídico, mas tornam o seu processo de aprendizagem longo e difícil de assimilar, de entender e de tentar aplicar aquela teoria na prática do dia a dia. E o segundo problema dos treinamentos por aí são aqueles cursos apenas práticos, apenas mão na massa. Até te ensina a entrar no sistema do pregão, mas não te fornece o mínimo da segurança jurídica necessária. São feitos por pessoas que só têm a prática, mas sem o mínimo da bagagem jurídica necessária para te preparar com segurança, evitando que você cometa erros fatais. E o que torna o método Viana tão especial e diferente de tudo o que você já viu. Aqui, você vai ser preparado com a segurança necessária na prática, do início ao fim, para construir uma carreira sólida, porque ele foge totalmente das cartilhas tradicionais de ensino no Brasil. Uma vez que eu tive que desconstruir o ensino tradicional de licitações no Brasil, desde 2012, com a criação desse método que é refinado e aprimorado ano após ano. E você tem agora a oportunidade de entrar no método, de ter resultados com segurança, de receber o seu certificado oficial da Viana. E para isso, eu vou estar à frente desse projeto, para ajudar você na construção e na ascensão da sua carreira com segurança. A partir de agora, você tem duas opções. A primeira é você tentar ir sozinho, tentar intuir, tentar ir com a cara e com a coragem, aplicando conteúdos gratuitos pela internet. Só que tem dois problemas nisso. O primeiro problema é que todo conteúdo gratuito num tema jurídico, por vídeos soltos, sem um passo a passo, você terá chances gigantescas de errar e de lidar com as consequências, porque cada erro que você comete em uma licitação, por não entender a nova lei, você bloqueia a progressão da sua carreira, além de correr riscos desnecessários, de responder processos, de ser penalizado pelos órgãos de controle, porque não pense que fazer a coisa de qualquer jeito e que cometer erros por falta de conhecimento vai ficar barato. Você vai ser fiscalizado, sim. E os próprios licitantes estão preparados para fiscalizar, para denunciar para os órgãos de controle interno, externo. E, se eu fosse você, eu realmente não correria esse risco. A cada licitação que você comete um erro, além de correr riscos desnecessários, é um passo para trás, é um risco a mais. Se você tentar intuir sozinho, entrar com a cara e com a coragem, o fato é que você não vai só gastar mais tempo, você também vai correr riscos totalmente desnecessários. Quem gostaria de responder processos, de prestar contas aos órgãos de controle por falhas cometidas? E o segundo problema é que todo conteúdo gratuito que aplicamos é um pedacinho, uma degustação, porque não tem como ensinar um método estruturado dentro de conteúdos gratuitos. Eu preciso que você seja submetido ao método dentro de um contexto detalhado, aprofundado, passo a passo, etapa por etapa, e de uma forma que você tenha contato comigo e com a minha equipe para auxiliar nas dúvidas que vão surgir durante essa jornada. E não tem como fazer isso aqui. Eu preciso de você junto comigo, dentro do programa, em contato comigo com passos detalhados pelo meu método, utilizando mapas mentais, entre outros recursos de aprendizagem, para que você seja 100% preparado para dominar a nova lei de licitações na prática. E a segunda opção é você entrar para o programa fechado de estudos da formação completa da nova lei de licitações para agentes públicos, com a certificação oficial Viana desde 1989, com mais de 25 mil
alunos formados e ter todo o método passo a passo, estruturado, mastigado, pronto a seu favor. A rota traduzida da nova lei de licitações, desenhada, mapeada numa linguagem fácil, sem juridiquês. No método aplicado, validado, o suporte para pegar na sua mão e te auxiliar nas suas dúvidas do dia a dia. Você nunca estará sozinho. E tudo isso não por uma teórica, mas sim por quem atua desde 1999 na área, aplicando a teoria, aplicando a prática dos dois lados da mesa, tanto do lado do servidor público, quanto do lado dos fornecedores, dos empresários, dos analistas de licitação, e ter acesso a esse método com a rota estruturada, mastigada, com cada etapa que você tem que fazer e seguir. E com toda a segurança que você tem, 15 dias para testar, entrar, ver se o curso é para você, e você vai ter 1 ano de acesso ao programa, escolhendo o plano ouro, que é atualizado periodicamente, não é estático. Qualquer lei, qualquer regulamento, qualquer instrução normativa, decreto que aparecer do governo federal, eu atualizo e coloco na plataforma para você. Tudo para garantir que você terá os resultados dentro do programa e ainda contando com o meu apoio e com o apoio da minha equipe durante os seus 12 meses de acesso no plano ouro para sua dúvida. E as dúvidas vão surgir no caminho e você tem a possibilidade de tirar com quem está qualificado para isso. Na vida, existem momentos que você precisa tomar decisões e você não pode errar, porque um erro, uma decisão errada, o resultado pode ser catastrófico. Então, a decisão é sua. Eu posso afirmar que está na sua mão hoje decidir qual será a sua realidade futura para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. Se você vai correr riscos ou se você vai dominar a nova lei para trabalhar com total segurança na prática. Então, se você decidir agarrar essa oportunidade, basta clicar aqui embaixo antes que as vagas se esgotem. Então agora é hora de agir. Entrar agora ou ficar de fora. Eu espero que você faça a escolha certa para você. Da minha parte, eu sei que eu, Flávia, eu não vou mudar o mundo. Eu não vou mudar o Brasil. Eu não vou mudar nem mesmo o meu bairro. Mas em um país em que as pessoas atuam tão despreparadas, correndo riscos desnecessários, perdendo oportunidades, se eu puder transmitir tudo, absolutamente tudo o que eu aprendi em 24 anos, participando e dando consultoria em licitações, treinamentos, tanto para analista quanto para agentes e servidores públicos, talvez eu possa mudar a sua vida. Isso já seria o suficiente para eu ter cumprido a exigência que eu mesma tenho comigo, de deixar o meu legado. Um grande abraço e até logo. Te encontro dentro do curso.